terminar, outra questão da morte. Freud experimenta em 1915 a força da Primeira Guerra Mundial, e é um ano que para ele é muito proveitoso. A última grande obra, de grande vulto, assim, dele era de 2 anos antes, o Totem Tabu. E ele se depara com a Primeira Guerra. Não sei quem leu, eu não vivi a Primeira Guerra, nem a Segunda. Só vivo a Guerra do Rio de Janeiro, que é pesada demais, não precisa mais de outra. As pessoas acham que está tudo em paz, não sei como, né, cara? A gente vive numa jaula, né? Meu prédio tem 3 portões e eu acho que eu tô seguro, olha que merda. A gente é um merda, né? 3 portões, eu tenho várias chaves, eu acho que eu tô bem, meus filhos estão seguros. Todo mundo vive aterrorizado, né? Mas a gente acha que tá bem. Mas vai lá, ele viveu a Primeira Guerra Mundial, ele não conheceu de fato a Segunda. Mas a primeira era uma guerra cujo caráter sanguinário foi maior do que a segunda. Por quê? Era uma guerra de baioneta. Acabou a bala, as pessoas saíram das trincheiras e elas tiravam espada e baioneta e se decapitavam. Então você tem vídeos e fotos das cabeças boiando no sangue, no meio do campo dos conflitos. E o Sócrates, nosso Sócrates contemporâneo, o Freud olhou para isso e falou assim: porra, cara, tem alguma coisa muito estranha aqui. Qual é a nossa maneira de experimentar essas mortes? Como é que a gente experimenta a morte na guerra do século XX? E o que ele começa dizendo no início desse texto, né, considerações atuais sobre a guerra e a morte, é que nós somos filhos de uma espécie de otimismo técnico-científico e civilizacional. Sobretudo a Revolução Francesa em diante, mas já antes, século XVII antes, a ideia de que o conhecimento, do progresso tecnocientífico e que a disseminação dos ideais civilizatórios ia promover o progresso universal. O século XVIII começa a mostrar que nós somos cosmopolitas, então o mundo é a nossa casa e não somente o nosso país, não o lar onde a gente habita. Sabe, é um mundo, e esse mundo ele atravessa fronteiras. Então vem os direitos, né, os direitos humanos surgem como um clamor, sobretudo no século XVIII, quando as pessoas começam a pensar direitos fundamentais e assim por diante. E tinha a crença de que quanto mais a nossa cultura se racionalizava, mais ela freava ou ela tirava da gente o que havia de animalesco, de violento, de agressivo de nós mesmos. O Freud começa mostrando isso. Que a Primeira Guerra, ela mostra que a gente está desconfortável. De tal modo que a gente começa a questionar a viabilidade do projeto civilizacional ocidental. Não é no mal-estar na civilização, que é 14 anos depois. Já nesse textinho, que tem 2 partezinhas, é pequeno, tem as 20 e poucas páginas. Ali ele chega e diz, cara, aconteceu alguma coisa com a gente. Sabe, um desconforto diante do fato de que aquelas pessoas educadas, ele cita essa expressão, ele cita a palavra alemã Bildung, formadas, esse ideal de formação, de Bildung, de educação europeia, seja na Inglaterra, na França, Portugal, Espanha, Alemanha, né, Áustria, todo mundo tinha essa ideia de que nós somos bem formados. Educar é formar em alemão. Ele fala assim, de repente o mundo educado se esvaiu. E o que acontece? Sabe, a gente sofre um trauma, e é um trauma extremamente importante para o Freud. E o Freud vai chegar e dizer o seguinte, fazer uma certa psicanálise nesse momento, na primeira tópica dele, dizendo o seguinte, no fundo a gente não descobriu que essa agressividade toda fazia parte de pulsões que são nossas. Por mais que existam agressividades que são externas, portanto, fazem parte da cultura no sentido mais amplo, da civilização como um todo, essas agressividades, elas de alguma maneira, elas sinalizam que nós somos agressivos. Mas a gente teve um grande problema histórico, a gente moralizou a agressividade. A gente chegou no momento que disse, isso aí é mal. A gente interpretou pulsões de ordem não consciente. Ele não fala a palavra inconsciente. No início ele não fala, ele só fala essas pulsões que não são da ordem racional, a gente interpretou de maneira moral, dizendo que elas são mais, em si mesmas mais. E parece que se você criar uma cultura
que moralize esses impulsos, que necessariamente a gente deixe de tê-los. Claro que não. Recalcar não é eliminar. E acontece que a gente recalcou esse negócio aí. E ele nota que existem duas maneiras de a gente lidar com essas formações agressivas. A primeira é quando o externo tapa, reprime o interno. Que ele vai dizer que em todas as culturas acontece, mas a nossa aconteceu de uma maneira especial. Mas a outra é quando a gente consegue canalizar essas pulsões para algo que seja viável socialmente. Sei lá o que seja, um processo de sublimação. A gente consegue. E ele vai dizer que essa é a educação de fato. É quando a gente consegue essa canalização para um espaço que ele seja culturalmente produtivo e não destrutivo. Ele vai falar, mas como a gente moralizou, a gente ficou mais no primeiro sentido. Então a agressividade aparece para a gente sob o modo da destruição. Na carta que ele escreve para o Einstein, 31, porque a guerra, ele já está no segundo momento da obra dele, já tem conceitos que não fazem parte desse primeiro momento, mas ele diz uma coisa para o Einstein, ele diz assim, olha, você que tem lido a minha obra, o Einstein lê a obra do Freud, é muito legal, e fala, você que tem lido, você viu que eu falei um negócio de pulsão de morte e tal, e você está me perguntando como faz para a gente tirar do ser humano essas pulsões agressivas que estão ligadas à noção de pulsão de morte. Olha, eu digo para você o seguinte, se você tirar as pulsões agressivas, você mata a pulsão de vida. Aí ele diz uma expressão bonita, ele diz assim, não é possível eliminá-las, mas é possível drená-las. E ele usa um exemplo que é bem interessante naquele momento, que é muito típico aqui da nossa situação aqui no Rio de Janeiro. Uma pessoa mora em Caxias, ela faz faxina no Leblon. Ela tem que estar no Leblon 7 da manhã. Digamos que seja uma escola no Leblon. Então ela tem que chegar antes, 6h30. Que horas ela sai? Que horas ela acorda? Essa pessoa, ela 4 horas da manhã já está em pé há muito tempo. Faz um café da manhã muito rápido e não se preocupa, é só apertar a lateral. Eu tenho esse smartphone. Só apertar a lateral, viu? É fácil. Não, relaxa. Pô, isso acontece nas melhores famílias. Família tradicional brasileira também tem isso. Então, para terminar, ela chega e diz assim, então essa mulher vai e dorme em média 4 horas por noite. Essa mulher, ela chega em casa, o marido deve estar dormindo, se é que ela tem marido. O filho, alguma vizinha cuidou, o marido deu uma jantar, ela ainda vai jantar e vê um pouco de televisão, ela dorme muito pouco. O que faz com que essa mulher esteja diariamente no Leblon? Que raça é essa? Agressividade, diz o Freud. Se essa mulher não for agressiva, ela é destruída. Então o Freud diz que o problema não é a agressividade. O problema é o lugar que isso tem e que culturalmente isso ganhou pra gente. Ora, o que ele vai dizer é que a nossa experiência primária da morte é de inexistência da morte. Aí ele usa o conceito de inconsciente. O inconsciente não conhece a morte. O inconsciente ele não é temporal, ele não é espacial, portanto ele é imortal. Ele conhece a imortalidade, mas não a mortalidade. Quando que nós experimentamos a morte como algo nosso? Sobretudo quando padece alguém que amamos. Porque no amor a gente não distingue quem amamos da gente mesmo. E o outro é parte da gente, diz ele. Por isso, diante da morte de quem a gente ama, surge um imperativo ético, não matarás. Mas não matarás porque eu sou mortal. Não matarás para eu não perder quem eu amo, que na verdade não é diferente de mim. Tudo isso é inconsciente, diz ele. Mas num certo momento, a gente experimenta a necessidade de transcendentalizar a condição mortal por meio da invenção de deuses da vida após a morte. Porque de alguma maneira, nos deuses da vida após a morte, a gente não se afirma como mortal. Então, no fundo, nós temos uma relação ambígua, congenitamente ambígua com a morte. Primeiro, ela não nos concerne. Depois, quando ela aparece pra gente, a gente quer fazê-la desaparecer. Como que faz pra gente lidar de maneira indireta com a morte sem que a gente se veja como mortal? Literatura, diz ele.
personagens morrem, matam e tal, a gente se identifica com eles, mas a gente não se vê propriamente como aquilo. Segunda maneira que interessa bastante a ele é que nesse processo de identificação com a mortalidade, a gente de alguma forma começa a reconduzir as nossas pulsões agressivas, para que a gente não precise que os deuses anulem diante da gente a nossa mortalidade. Então, que ele vai terminar, ele não tem resposta nenhuma. Ele diz o seguinte, que quando a guerra foi instaurada, a gente experimentou, no século XX, o que os heróis sempre experimentam, que eles são capazes de matar, mas eles não conhecem no assassinato, eles não conhecem a morte, porque heróis, eles são sempre culturalmente exaltados, eles são capazes de morrer, mas quando morrem não conhecem a própria morte, porque heróis só conhecem a imortalidade, por isso eles sempre sobrevoam a morte. Então ele diz, voltamos ao cenário de todo primitivo, viver entre mortais, desconhecendo a mortalidade. Ele vai dizer então que agora nós temos mais um desafio. O primeiro era, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se vis pacem para bellum. Ele diz, se queres a paz, ele diz, não prepare-te para a guerra. Vamos reformular. Se queres a vida, prepara-te para a morte. Ele diz, não resolva esse problema, eu não sei como resolver, mas uma coisa eu sei, que a gente só vai se preparar para a vida quando o heroísmo e quando a nossa experiência primária de imortalidade trouxer para a gente a experiência de que a vida só pode ser enfrentada quando ela se vê diante da sua mortalidade. Então eu terminaria dizendo que o Freud traz um desafio. Quase sempre nós não morremos, nós falecemos porque a morte não nos concerne. O Freud está dizendo que as maiores tragédias contemporâneas, elas têm a ver com a invisibilização da mortalidade. Por isso nós matamos, mas não somos assassinos. E morremos, somos imortais porque somos heróis. Como disse a Judith Butler, a gente está no tempo onde todos morrem e ninguém se responsabiliza pela mortalidade. O Freud está mostrando isso. E talvez seja esse o grande desafio do homem contemporâneo, tornar-se mortal para que a vida apresente-se como finita. Era isso. Estou aberto aí às discussões e às perguntas.